Netflix, a Vizinhança acabou de chegar na Netflix. Fica aqui no vídeo que a gente vai comentar tudo o que aconteceu aí nessa série. Na série nós acompanhamos o Jim e a sua família que se mudam para uma casa. Eles se esforçam para poder conseguir comprar aquela casa que está bem localizada, é linda, é uma verdadeira mansão. Só que depois da mudança as coisas ficam muito estranhas. Isso porque eles começam a receber cartas, um tom um tanto quanto suspeito de uma pessoa que se intitula como observador ou vigilante, que fica ali observando eles. Esse observador deixa muito claro que está vigiando eles, a família, começa a dar detalhes mais profundos durante as cartas e também comenta aí sobre eles saberem sobre a história da casa. Dá pra ver que é uma pessoa totalmente obcecada por aquela casa e é claro que isso é muito preocupante, especialmente porque eles têm filhos e ficam ali preocupados com quem é que está mandando aquelas cartas tão ameaçadoras e começam a investigar essa situação e até mesmo a cogitar sair daquela casa, conseguir uma solução para todo esse problema. A série é mais uma produção do Ryan Murphy, assim como American Horror Story, como Dahmer, né, que está muito famosa agora. É uma série de suspense muito voltada aí para o mistério. Se você espera uma série mais voltada para o terror, não é bem por aí. No início da série a gente até consegue tomar uns sustos e fica na dúvida sobre ter ou não elementos sobrenaturais, mas a série é realmente mais voltada para o suspense em si. O ponto alto da série com certeza é fazer com que você fique ali envolvido e querendo saber de qualquer maneira quem é esse observador, por que ele está fazendo isso, por que ele manda aquelas cartas e o que está por trás de toda aquela história. Até porque os vizinhos ali da trama são muito esquisitos, então todo mundo é meio que um suspeito naquela história e é claro que a gente quer descobrir aí quem está por trás de tudo isso. E talvez aí um ponto que pode não te agradar tanto é se você é dessas pessoas que gosta de um final mais fechadinho, isso pode com certeza te decepcionar nessa história. A história é baseada em uma história real, é claro que tem vários elementos ali que foram acrescentados para tornar a história mais interessante, mais misteriosa, mas por si só de já ser baseada em uma história real, a gente já fica com aquele gostinho ali de querer entender mais sobre essa história. Se você se interessou por essa série, já está disponível lá na Netflix, vai lá conferir. Gente, não esquece de se inscrever aí no canal e ativar as notificações para vocês não perderem nenhuma novidade que sai por aqui. A gente está sempre lançando novidades, críticas, indicações e resumões para vocês. E deixe aí o seu joinha se você já viu e curtiu a série, ou até mesmo para divulgar esse conteúdo para mais pessoas. E agora vamos aí pros spoilers para vocês que já assistiram a série. E, gente, assim, vamos começar aos poucos porque tem muita coisa para eu dizer sobre essa série. Que mudança foi essa, né? Talvez a pior mudança de todos os tempos. Assim que eles se mudam, já começam aquelas cartas super estranhas. Os vizinhos são um mais estranho do que o outro, né? O Jasper ali invadindo a casa, super esquisito, dando susto em todo mundo. Tem outros vizinhos ali, Amor e tal, que ficam invadindo o território deles. Ninguém respeita a casa, ninguém respeita as decisões deles. Os vizinhos realmente se comportam como se eles fossem ali os donos da propriedade. É tudo muito esquisito e é claro que tudo isso gera aí mais mistério para a trama e torna esses vizinhos ali um tanto quanto suspeitos. Afinal de contas, eles são estranhos e também parecem ter uma certa obsessão por toda aquela casa. Muitas coisas vão acontecendo aí ao longo da história, coisas um tanto quanto esquisitas, como por exemplo, o caso da família da Amor, né? O filho dela que mata pessoas aleatoriamente, parece que ela morreu, depois não morreu foi nada. Então tem aí um monte de pistas falsas que vão sendo jogadas ao longo do caminho, a gente vai conhecendo uma série de histórias. E no meio de toda essa investigação, eu confesso para vocês que desde o princípio, aquela corretora, a Karen, eu achei ela um tanto quanto estranha, porque desde a primeira cartinha que a Nora disse que recebeu, ela já começa a falar para ela mudar do local e já queria que ela vendesse a casa bem mais barata do que ela comprou. Então ela estava muito estranha e no final das contas a gente vê que ela realmente tinha um interesse muito grande, porque quando eles venderam a propriedade foi ela que foi lá e aproveitou a oportunidade para comprar. Além disso, tem um outro momento que ela comenta sobre isso, né, sobre ter uma empresa, comprar casas por um valor mais baixo, e é exatamente isso que ela faz com a casa deles, e fica muito evidente que ela tinha esse interesse, e isso faz com que ela pareça uma suspeita aí em diversos momentos desde o primeiro episódio, porque ela fica colocando ali na cabeça da Nora que ela precisa ir embora, ela precisa sair daquela casa. Aquela amiga da onça é exatamente ela fica o tempo inteiro assim,
E demora um tempinho pra Nora poder desconfiar dela, mas chega esse momento. E aí sobra até pro detetive que estava ficando com ela ali naquele momento, porque eles também acham que ele está envolvido. Afinal de contas, aquele detetive parece que não queria ajudar nada eles. Eles também contratam a Theodora, né, como investigadora particular. Ela é uma personagem que eu gostei muito, que eu acho que acrescentou muito pra trama. E a Theodora vai descobrindo ali umas coisas, vai contando umas coisas pro Jim, e tudo vai ficando mais embaçado e mais estranho nessa história toda. Tem aquele morador antigo da casa, o Randall, que está completamente abalado. Ele conta ali que recebia cartas e que a esposa dele enlouqueceu, chegou ali ao seu limite. Então ele é uma pessoa que está muito abalada com toda essa situação. Depois a Theodora conta aí também do John, que foi um morador da casa e que tinha suas dívidas, tinha os seus problemas, começou a receber a carta e depois matou toda a sua família e desapareceu. Então tem muitos pontos estranhos. Também temos ali o Dakota, que trabalha na segurança da casa, e a gente descobre que nos jogos ele usa o codinome de O Observador, que é um tanto quanto estranho, até porque ele lucrava com toda essa segurança na casa, e no final a gente vê ele deixando o cartão ali dele para a próxima moradora. Eu confesso para vocês que o Dakota, para mim, de todas as pessoas, é o que parece menos suspeito possível, e foi alguém ali que o Dinho, né, perdeu a cabeça, suspeitou bastante dele, ficou muito revoltado, até porque ele começou a se envolver com a filha dele. Ele não viu isso com bons olhos, pois o Dakota era mais velho e também ele achava que ele era o responsável, o observador ali por aquelas cartas. E aí a filha dele faz o quê? A gente divulga um vídeo falando que ele é racista, acaba com a reputação dos dois. Ela joga eles mais pro buraco, né? Pega ali a areia e joga por cima deles, que já estavam ali no buraco. A situação fica super complicada para eles, né? Principalmente pro Jim, até porque depois disso surge aquele vídeo super suspeito de uma menina que brota ali no quarto do cara e com a roupa da garota que tinha sido assassinada. Assim, gente, uma confusão. Esse cara se enfiou numa situação, mas numa situação super complicada, né? Ele não tinha como explicar as coisas, ele se sentia ameaçado, ele queria descobrir, não tinha o apoio da polícia. Tem um momento que ele perde o apoio da esposa. E aí demora para ele conseguir ali ir tentando retomar a rédea da situação. O Dakota ajuda ele percebe que a garota entrou na casa de uma forma misteriosa. Depois a gente vê que tem ali uns túneis subterrâneos, umas passagens escondidas na casa, algo super esquisito. E a garota não tinha entrado por uma entrada convencional, porque as câmeras não mostravam isso. Então aí, né, a Nora acaba acreditando ali no Jim que ele não tinha um caso. E também tem esse fator de que a garota estava ali com a roupa e com as características parecidas da garota que tinha sido ali morta pelo John no passado. E também tem esse fator, né, do tal do John que aparece ali na casa, né, o cara que disse chamar ali John. No final ele se apresenta como William. E depois, quando o Jim ficou sabendo de tudo isso, ele fica ali com aquela pulguinha atrás da orelha, se aquele era o John que tinha matado a família, se não era. E fica ali, né, naquela situação, afinal de contas, por que que o John voltaria ali, ficaria se arriscando ali naquele local onde ele poderia ser reconhecido por algum morador antigo, voltaria àquele local a troco de nada para falar ali da casa e coisas estranhas depois de ter ficado sumido por tanto tempo. Ficam ali muitas questões em aberto e não é à toa que o Jim enlouquece no final, né, gente? Ele fica loucão no final, porque afinal de contas, depois de toda essa investigação, depois deles lidarem com um vizinho super estranhos, do Jasper e a Pearl, que ficava vigiando ali a casa deles, né? O Jasper entrava ali na casa escondido, a Pearl também escondia ali o John barra William na casa dela, o tempo todo ela fica escondendo ele ali na casa dela, o que é mais um indício de que ele poderia ser esse John realmente. Tem a Mona e o marido dela, que também são super estranhos, ficam invadindo a propriedade. Tem essa história com o filho deles que matou outro casal, parece que eles morreram, depois eles retornam. Então a situação é bem complicada e eles falam que o filho deles poderia ser o responsável por essas cartas, assim como o Jasper. Sim, é um bando de gente suspeita, né? Tem essa hora que ele suspeita do Dakota, tem a hora que suspeita do detetive, tem a hora que suspeita da corretora. E aí chega o momento que eles chegam ali a achar até que a Theodora, né? Ela chega a fazer uma confissão e aí você pensa, agora tá explicando toda a história, ela explica como tudo aconteceu. Mas ela estava com câncer e morre. E depois a filha dela fala que na verdade ela inventou tudo aquilo e assumiu a culpa apenas pro Jim ter paz. Porque no final das contas, eles não descobriram quem era esse observador e venderam
venderam a casa mais barato para poder sair de lá. Eles tiveram certa sorte, porque a Nora conseguiu começar a ser bem sucedida ali no trabalho, conseguiu vários trabalhos, oportunidades. Então eles conseguiram mudar de casa, ela começou ali, né, a crescer mais ainda no trabalho dela. Só que o Dinha nunca esqueceu aquela história. Então tem esse momento que a Theodora confessa tudo, mas depois a gente volta atrás, né, e descobre que na verdade ela inventou para ele ter um pouco de paz e fica aquele tanto de suspeito. E o meu sentimento foi de frustração, porque eu achei a história super interessante, fiquei intrigada a trama inteira e chega ali no final e eu só queria uma resposta sobre quem era esse observador e termina com uma frase ali, né, de que até hoje não se sabe. E na história real isso também aconteceu, de não ter ali um final para essa história, mas na trama eu queria sim um final, ou então algo ali que demonstrasse um pouco melhor quem fosse, sei lá, mesmo que fosse em aberto, deixasse ali algumas pistas maiores pra gente sobre quem poderia ser essa pessoa. É claro que ali no final eles deixam algumas pontas abertas pra gente, eles mostram alguns personagens no final, o próprio Dakota deixando o bilhetinho dele, o Andrew observando ali meio chateado, né? Amor observando a casa, a Pearl na mesma coisa. A gente vê ali que a Pearl tinha uma passagem da casa dela para aquela mansão, então ela era muito suspeita nessa situação toda. Além disso, ela escondia ali o John barra William. E quando ela apresenta esse cara pro resto do pessoal, ele fala que se mudou para lá, né, em 1995, que foi justamente o período que o John viveu ali no local e matou a família dele, ou seja, pensem aí que foi ali uma super pista de que aquele cara realmente poderia ser o John. Faria sentido? Não sei, né, gente? É como a própria Theodora falou. Pra que esse cara ia aparecer do nada lá? Mas ele diz ali, né, que ele queria que o bairro ficasse em ordem, que as coisas voltassem a ser como eram. Dá pra ver também quando ele fala sobre a cozinha, como ele queria que fosse como era quando ele morou no local. Então, algo bem suspeito. Eu acho que ele com certeza é um dos maiores suspeitos de tudo isso, dessas cartas, né, por todo o ocorrido dele na casa e por ter essa questão, né, dele ficar se escondendo ali na casa, ninguém saber ao certo quem é ele. Nós temos aí até uma outra pista, que é o professor Roger, que fala, eu acho que eu me lembro de você, e aí ele desconversa e fala, você se lembra de mim da biblioteca, e aí ele pergunta, como vai a sua família, né, fazendo uma super referência aí que o William realmente seria o John no final das contas, pelo período, por essa referência em relação à família, por ele ter chegado na casa e falado que é o John. Então tem algumas pistinhas aí que o William realmente seria o John, e já que ele esconde tudo isso e fica escondido naquela casa, poderia ser ele que enviou aí essas cartas. Tem também o Roger, que é bem suspeitinho, né, que era obcecado aí por essa casa e pela outra casa da Carol, que ele ficava enviando cartas, ele criou essa questão das cartas do amor e depois ela começou a receber umas cartas um tanto quanto estranhas, que ela tinha certeza que era esse Roger, né, então ele também é um suspeito aí que teria motivos, afinal de contas, dessa obsessão dele. Tem até um momento que ele chega ali na casa e profere algumas ameaças, então ele também seria aí um bom suspeito. Os vizinhos em si, eu acho que não tiveram motivos o suficientes, né? Tanto a Amor quanto o marido dela, quanto a própria Pearl, né, e o Jasper, eles meio que têm ali a comunidade deles e ficam querendo que a casa siga uns certos padrões, mas nada demais, assim, nada de tão surpreendente. E no fim das contas, gente, o Dean, ele fica mais do que louco com essa situação toda. A gente vê que a Karen compra essa casa e aí ela recebe também uma carta, o cachorrinho dela é morto e chega a aparecer uma pessoa ali. Eu acho que nessa hora fica meio que ali no ar se não seria o Jim que teria feito isso, porque termina ali um finalzinho meio aberto que o próprio Jim poderia estar se tornando o novo observador da casa. Termina ele ali vigiando os novos proprietários, ele repete o que aconteceu com ele fala que se chama John pro cara, depois ele fica observando o cara pegar a carta no correio, mente pra esposa dele sobre onde ele estava, e antes disso a gente viu ele ali na terapia falando sobre o que aconteceu com a Karen, dela ter se mudado rápido e tudo mais. E o que aconteceu com ela foi um pouco diferente do que aconteceu com ele, porque chega ali a aparecer uma pessoa para ela mesmo na casa, para ela ficar super assustada, tanto que ela ficou 48 horas só ali e saiu. Então foi bem ali assustador o que aconteceu com ela e foi além do que aconteceu com eles na casa. Então fica aí no ar se era o observador que estava assustando a Karen, assim como ele fazia com todo mundo, ou se o próprio
Dean não se tornou aí o observador e tentou tirar a Karen dali, até mesmo como uma forma de vingança, porque ela comprou a casa mais barata deles, eles tiveram as desconfianças aí em relação a ela, e ele está obcecado por essa casa, tanto que depois que ela vende, ele volta para lá para observar a nova família. E ainda que não tenha sido ele ali que assustou a Karen, ali no final novamente tem uma pichinha sobre ele se tornar um possível observador quando ele observa essa nova família, vê eles pegando a carta, se apresenta como John. Então termina assim, né? Um final mais do que aberto. E ali a Nora vendo que ele estava mentindo para ela, ele realmente ficou obcecado com toda essa situação, porque isso representa o fracasso para ele. Ter conseguido comprar a casa dos sonhos, se mudar e depois ter que retornar para onde morava. E mesmo a esposa conseguindo ali retomar uma boa situação financeira, não foi ele. Então ele fica com aquela sensação de fracasso, de ter perdido a casa, de ter perdido o sonho dele, de não ter conseguido a promoção no emprego. Então tudo aquilo ali que aconteceu para ele é como se alguém tivesse brincado com ele e tomado tudo que ele queria. Então ele realmente fica super obcecado. Deixa pra mim nos comentários o que vocês acharam disso tudo. Quem que vocês acham que era o observador nessa história toda? Vocês acham que era o Roger, era o John, o William era o John? Do que vocês acham disso tudo no final? O Dean se tornou observador ou não? Ele só foi ali porque ele também está obcecado pela casa, mas não chegou a escrever nenhuma carta. E a gente sabe que ele já escreveu cartas antes, né? Ele escreveu a última carta para a própria família dele, quando ele vê que a situação financeira estava ali crítica, e também chegou a escrever cartas para os vizinhos quando ele fica revoltado com essa história toda. Então não seria tão surpreendente que ele quisesse que as próximas famílias saíssem daquela casa porque ele não se conforma com o que aconteceu. Mas também pode ser que ele só estava lá observando por ainda estar muito intrigado com tudo que aconteceu com ele e saber que isso vai acontecer com as próximas famílias. Mas é claro que eles deixaram essa pontinha solta aí justamente para a gente teorizar sobre o Dean se tornar ou não um possível observador dali pra frente. Deixa pra mim nos comentários tudo o que vocês acharam. Eu confesso que eu curti a série em si, tem muito mistério, me deixou presa ali durante toda a temporada, mas no final meu sentimento foi de frustração. Apesar de não se saber quem é o observador na trama, eu queria saber quem era, ou pelo menos ter mais pistas, né, demonstrando ali quem era. Realmente acaba muito aberto, deixando no ar várias possibilidades de quem pode ser o observador nessa história toda. Tem aquele sentimento de frustração também quando a Theodora desvenda todo o caso e conta pra ele que ela era culpada, mas depois tudo isso desmorona. Eu já imaginei quando ela contou que aquilo ali poderia ser falso, porque ela estava morrendo e ela queria trazer um conforto ali pro Dean, e é justamente isso que acontece logo em seguida, quando eles falam que ela inventou tudo aquilo e nunca morou na casa, e vem um sentimento de frustração de novamente eu não descobri a resposta e não foi nada disso e contaram tudo isso à toa. E isso deixa mais pontas soltas na história toda depois de descobrir que ela inventou isso. E fica aí no ar, né, a resposta sobre isso. E o meu sentimento no final foi de frustração. A série é boa, mas eu fiquei frustrada com o final porque eu queria mais pistas sobre isso. Mas é claro que você pode ter amado o final e tá tudo bem, gente. Deixa aí tudo pra eu saber. Então é isso, galera. Tchauzinho!